Ajuda psicológica essencial com crianças de 3 a 9 anos. Como já vimos no vídeo anterior, até 2 anos, as crianças nessa faixa naturalmente agem executando seu autodesenvolvimento e autoaprimoramento psíquico, sendo enfatizado que a infância é uma prioridade de primeira grandeza para pais e mães, educadores e outros que possam participar de alguma maneira. Nesta fase, as crianças continuaram aprimorando sua experiência física, andando e correndo para todos os lados, cada vez mais com um potencial mais elevado, tanto físico quanto mental. Ao interagir com os objetos, vai organizando todos os recursos cognitivos como cores, formas, movimentos, barulhos e sons. Agora começaram a formar conjuntos ou grupos, com a impressão factorial das imagens do que é igual ou diferente, ou parecido, e associado tudo isso a palavras, fundando uma base sólida e hábil para a sua vivência com a comunicação verbal e não verbal. Um aspecto das crianças de 3 a 5 anos, muito facilmente percebido por todos, é uma compulsão em rever desenhos, livros com imagens, vídeos, músicas do seu interesse. É um prazer em rever, obtendo domínio da cena complexa para a idade deles, porém, funções mentais ativam esse exercício massivo, no qual eles decoram a história e os acontecimentos do início até o fim, sendo o objetivo de fundo o desenvolvimento e exercício psíquico. Nesta fase do processo, as crianças já possuem um eu desenvolvido para realizar esse tipo de vivência e sutis traços de identidade escolhendo seu desenho, sua história, sua roupa, etc. Porém, são altamente envolvidas pelas ideias e sugestões dos adultos, de forma fácil. Nesta fase, será a grande influência na educação e ideologia de vida dos adultos perante elas, não podendo ter nem o exagero das crianças não escolherem nada na sua vivência, por um lado, ou escolherem tudo, ou até mesmo terem uma rotina negligenciada, totalmente sem horários. É essencial as atividades intercaladas entre o brincar e a pura criatividade, e as atividades que levam a um sentido, como por exemplo as vivências nos esportes, nas socializações em ambientes direcionados, nas artes e instruções nos colégios. Essas atividades devem ser escolha das crianças, como também sugestão dos pais e mães, educadores e profissionais da saúde. Por volta de 6 a 9 anos, elas já demonstram seus interesses, ampliando seu entendimento de mundo, buscando novos jogos, brinquedos, roupas, tipos de desenhos, músicas, mais amiguinhos em suas redes de amizade, tanto na escola quanto no bairro, etc. É importante que nesta fase a criança chegue com a participação afetiva das mães e pais bem presentes, desenvolvida nas fases anteriores da vida, e com a disciplina na rotina modelando seus dias compostos por entusiasmos, alegrias, mas também solidão, dúvidas e ansiedades. Com esta idade, que chegam na clínica muitos casos de crianças com hiperatividade, fragilidades emocionais, medos e inseguranças, dificuldades na vivência em diversos ambientes, baixo desempenho escolar e etc. Sendo um possível resultado da falta de investimento na atenção das mães e pais nas fases anteriores, é essencial a realização de atividades familiares, entre momentos de jogos, brincadeiras e muito diálogo, repassando os acontecimentos e esclarecendo a criança, expressando uma dificuldade natural para todos e que a família está disposta a ajudá-la perante o aprendizado e superação pessoal. Fazer uso de desenhos, histórias e do estudo religioso infantil para as famílias que possuem uma opção religiosa grupal definida. Ao perceber a dificuldade das crianças nos diversos ambientes
ou ainda um isolacionismo, não querendo sair de casa, não querendo vivenciar a rotina escolhida, é essencial um diálogo franco com as crianças, retomando o ânimo e a ordem das coisas, trazendo os recursos necessários para aquele momento difícil. Caso ache necessário, procurar o auxílio de um psicólogo. É importante a atenção das mães e pais para esses momentos no qual normalmente nossa cultura grosseira e antiga definiria como coisas de crianças ou que vai passar, parecendo ser uma pequena dificuldade que se resolverá sozinha. A questão é que os estudos descobriram traumas e prejuízos no desenvolvimento do ser, especialmente nessas fases iniciais, limitando o futuro de jovens e adultos em sua autoestima, no seu poder criativo e na sua visão potencial individual e coletiva da humanidade. Por isso, não deixar a aquisição de rótulos e diagnósticos precoces por profissionais, gerando uma forte influência na personalidade das crianças ou qualquer tipo de perseguição de grupos nos diversos ambientes, o chamado bullying, com apelidos grosseiros ou falsas brincadeiras. Uma sugestão importante para mães, pais e educadores é a conservação e preocupação com a própria saúde mental. Uma realidade no qual o doente tem que cuidar de pessoas frágeis, como são as crianças, é muito complicado e prejudicial. Outro aspecto importante é o autocompromisso em aprender a fazer escolhas e julgamentos além do seu interesse e do seu ego, perante as necessidades e vivências da criança. Assim, orientado por um ego adulto provedor daquilo que é verdadeiramente importante. Vamos dar exemplos simples. Exigir que a criança pare de falar ou fique parada simplesmente porque você quer algo só do seu interesse. Opções egoístas no qual o adulto ou prende a criança no berço ou a coloca excessivamente na TV, no tablet, no celular, etc., são prejudiciais. Não estamos negando que são atividades também importantes para o dia a dia. Porém, o caminho é realizar uma rotina produtiva, bem direcionada, com horários e atividades intercaladas, sem excessos e vícios, com o máximo de participação de outras crianças e adultos, o quanto possível. Atenção! Colocar a criança em frente ao celular ou tablet para trocar de roupa, tomar banho, comer porque está chorando, é uma negociação viciante e exagerada, onde o adulto sinaliza dar muito poder ao choro da criança e fragilizando seu papel de orientador lúcido nas melhores escolhas para o viver. Para tudo isso, relembramos a importância do desenvolvimento da tríade mãe, pai e criança. A sintonia mãe-pai no direcionamento das atividades e tomadas de decisão são importantíssimas. Lembrando que o embate sobre conduta e ideias em frente à criança é prejudicial. Técnicas sutis e naturais muito utilizadas são essenciais neste momento. Tirar a criança do chão, pegando-a no colo com o intuito de sinalizar para ela sua real pequenez, de forma afetuosa, no tato e equilíbrio emocional na face e na voz. Induzir sua atenção a entretenimento saudável, buscando outra atividade sem grandes frustrações ou sofrimento emocional desnecessário. O adulto, com um manuseio sutil, consegue veicular as experiências da criança no dia a dia, no qual muitos momentos não ganham o tom de ser um problema ou uma dificuldade. Acreditamos que hajam crianças com caracteres psíquicos que vão além da fronteira da ação disciplinar suave, ou porque os adultos deixaram ela desenvolver assim ao longo do processo de crescimento psíquico, ou porque ela apresenta uma tendência psíquica nessa direção, as chamadas crianças geniosas. Logo, a instalação de métodos mais firmes se faz necessário após mãe e pai chegarem a essa conclusão. Por exemplo, colocar na cadeirinha, no quarto, o sofá do pensamento,
A princípio, alguns adultos ficam de castigo junto, até a criança assimilar as regras e passar todo o choque emocional. O diálogo avaliando o ocorrido é fundamental, tanto antes quanto após o cantinho do pensamento. O objetivo é diminuir a agitação da criança, reduzindo sua liberdade em ir e vir. Introduz aqui a seriedade do fato, a hierarquia de responsabilidade e escolhas, e no diálogo constrói uma relação participativa e mútua, envolvendo elementos lógicos, mas também afetos e sentimentos, estabelecendo uma conexão entre o responsável e a criança. Atenção, nossa visão sobre o tapinha. Não somos arbitrariamente contra, até porque a educação com o tapinha esteja altamente introjetada na educação antiga deste atual educador, atual responsável. Sugerimos criar uma nova mentalidade no qual o tapinha seja o sinalizador dos seus últimos recursos educativos, expondo que temos uma lista de recursos longa disponível a você, educador. Mesmo o tapinha agindo com uma certa lógica, devido à intensidade em que as condutas chegaram a um limite bem definido, desestabiliza emocionalmente a criança, o adulto que executa e as pessoas ao redor. Mas a escolha de decisão, sem excesso, claro, de tapinhas, será sempre de mães, pais e responsáveis. Perante todo o processo de desenvolvimento, crescimento psíquico e educação, o enfoque principal deve ser no sorriso, nos olhares, na gargalhada, nos abraços e nos beijos. Esperamos ter ajudado um pouco. Deixe seu comentário e suas dúvidas. Agradecemos pela sua participação em nossas redes sociais. E até a próxima.